Estamos gravando. Meus irmãos, boa noite, então. Quero cumprimentar a todos na graça e na paz do Senhor. Fico feliz pela presença de vocês. Espero que vocês estejam aproveitando esse momento aqui conosco. É um tempo precioso, não é? Para Deus ministrar o nosso coração a respeito desse tema. A gente está vendo esse livro aqui, não é? Homens de Verdade, o chamado de Deus para a masculinidade. Se você não comprou ainda, é um livro baratinho, na faixa aí de uns 25, 30 reais. Você adquire ele pela Amazon, chega em 4, 5 dias na tua casa. Hoje nós vamos ver a aula 3, já demos 2 aulas, eu dei uma, o Neto deu a última aula, hoje é a terceira aula. O título dessa aula é A Vocação Sagrada do Homem para o Trabalho. Então a gente vai fazer uma oração para começar a aula, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, te damos graças, ó Pai, pela tua graça, te damos graças pela presença do Senhor aqui em nosso meio. Ó Deus, perdoa nossos pecados, dá-nos gratidão em todas as coisas, Senhor, por este tempo que o Senhor separou para as nossas vidas. De maneira especial, queremos orar pela vida do Jefferson, ó Pai, que sofreu este infortúnio, Senhor, teve o seu trabalho prejudicado nesses dias. Senhor, que a tua mão de graça console o coração dele nessa hora, que ele receba a provisão do teu Espírito Santo, o consolo, que o teu Espírito movimente a igreja, para que a igreja seja solícita a ele nessa hora e possa auxiliá-lo também. E, Senhor, o Senhor sabe quem fez este mal ao teu servo. Que o teu Espírito vá lá, incomode o coração dessa pessoa, Deus. Que ele se sinta envergonhado, Senhor. Que o Senhor leve ele ao arrependimento. Quem sabe nessa hora ele possa ter um encontro com Cristo. Tem misericórdia desta vida miserável, Deus, que causou este prejuízo ao teu filho. Ó Senhor, tudo está debaixo dos teus olhos. Que esse infortúnio não passe despercebido, Deus. Que este homem, que esta mulher, possa receber a retribuição disso que ele causou ao teu filho. Senhor, tem misericórdia dele. Também tem misericórdia dessa vida, Pai. Desse homem, dessa mulher. Ó Deus, perdido, entregue às trevas. Senhor, obrigado, nós te agradecemos pela bênção do trabalho. Obrigado, Deus, porque não tem faltado pão em nossas casas. Não tem faltado, acima de tudo, a tua paz. Ó Deus, guarda-nos nas tuas mãos. Fala conosco nessa noite, Senhor. Que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, que o Senhor aquiete o nosso coração, que o Senhor ministre ao nosso coração. O Senhor conhece a vida dos teus filhos aqui, o Senhor conhece a necessidade de cada um deles. Visita-os, Pai, com a tua graça, que o teu Espírito possa, de fato, fazer com que saiamos daqui mais gratos ao Senhor pelo trabalho que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos relembrar, então, rapidamente, qual foi o centro das 2 primeiras aulas. A gente viu ali como o homem deveria cumprir o seu chamado. O livro tem essa finalidade, não é? O título é Homens de Verdade, o chamado de Deus para a masculinidade. E a gente analisou ali, estamos analisando principalmente Gênesis 1 e 2, antes da queda, e depois também Gênesis 3, para saber, então, afinal de contas, Deus criou Adão, colocou ele no jardim, deu função a ele, a queda atrapalhou tudo isso, e nós precisamos entender, irmãos, porque tudo que está relacionado a esse nosso chamado como homem, para sermos másculos nessa sociedade, para portadores da imagem de Deus, tudo isso tem ligação com essa função que Deus deu a Adão quando o criou. E deve ser analisado antes da queda e também depois da queda. Hoje, eu e você temos um chamado para masculinidade que Adão teve de maneira diferente, porque ele foi chamado, ele provou de algo perfeito antes de pecar. Eu e você hoje vamos lutar muito para, de fato, desenvolver, viver o chamado para a masculinidade nesse mundo. É possível? É possível. Os capítulos 1, 2 e 3 da Bíblia, irmãos, eles são tão importantes para nós que, se você prestar atenção, todo o restante da Bíblia é um desdobramento desses 3 primeiros capítulos. Então, a gente sempre tem que analisar tudo antes da queda para entendermos qual é o padrão de perfeição que Deus exige de nós, quando o pecado ainda não estava na raça humana. E também precisamos ver Gênesis 3, depois da queda, para ver o estrago que o pecado trouxe, então, para mim e para você como homem, que hoje dificulta muito a gente viver essa masculinidade, não é? Que Adão já teve um dia antes do pecado e que também pôde vivê-la depois do pecado e acabou legando a todos nós aqui. Então, um ponto importante para a gente entender esse nosso chamado à masculinidade, a gente saber se comportar no mundo, em todas as áreas, como homem,
é aquele texto lá de Gênesis 2,15. Aquele texto de Gênesis 2,15, ali, Deus ele nos apresenta o mandato cultural. Qual foi a função que ele deu a Adão no jardim? E a gente já viu isso, mas é sempre importante relembrar. Olha lá, Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Para quê? Para o cultivar e o guardar. A gente já viu que esse verbo cultivar, avad, é trabalhar para fazer com que as coisas cresçam. É desenvolver o jardim, desenvolver a cultura pelo trabalho, pela tecnologia, pelas artes, pela comunicação, pelos relacionamentos, enfim. A relação do homem espiritual com a criação, ela deveria ser dinâmica no sentido de desenvolvimento da cultura, já que esse homem foi criado e dotado com a imagem de Deus no seu caráter, o que traria a ele genialidade, criatividade do próprio Criador, para que ele pudesse, então, ter condições de desenvolver a cultura ao seu redor. Mas não só cultivar, ele também deveria guardar, como o Neto nos disse na última aula, o verbo lá no hebraico, chamar, que significa proteger, sustentar o progresso que já havia sido alcançado. Manter a ordem e o funcionamento do cultura para a glória de Deus. O homem biológico, meu caro, o homem natural, o padrão de masculinidade segundo esse mundo, para esse homem biológico, para esse homem natural que não tem o espírito do Senhor, ele tem pouco espírito altruísta, no sentido de buscar viver para desenvolver a cultura para o bem do seu semelhante. Esse homem natural e biológico, esse homem caído, não restaurado em Cristo, ele é autocentrado na busca do prazer. É diferente da masculinidade do homem espiritual, que trabalha, desfruta do lazer, da vida social em geral, para colaborar com o progresso da humanidade e sempre tem como fim último a glória de Deus. Então, irmãos, Deus criou Adão e Eva para o propósito deles abençoarem a criação, dominando-a, marcando-a com os traços do caráter de Deus, o que resultaria na sua glória e no bem dos portadores de sua imagem. Então, tudo aquilo que Adão fosse fazer glorificaria a Deus e também auxiliaria o seu semelhante. Então, veja, irmãos, a vontade de Deus para o homem que ele criou é que ele espelhe a sua glória no mundo, no jardim. Hoje é o mundo aqui onde nos encontramos. Porque Adão foi expulso do jardim, lembra? Quando ele pecou? E hoje, agora, nós estamos no mundo aqui. Mas a vontade de Deus para esse homem, para mim e para você, é que nós espelhemos a sua glória no mundo por meio de uma vida aprovada por Deus, na qual, na liderança e no serviço, esse homem desenvolva a cultura, marcando-a com valores do Evangelho de Cristo. Jesus atualiza isso, irmãos, lá no Sermão do Monte, quando ele diz lá em Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E aqui, dentro do tema da nossa aula, as nossas boas obras é o trabalho. E glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, veja o imperativo de Jesus. Como meus discípulos, trabalhem para que, por meio do vosso trabalho, o meu Pai seja glorificado. Veja, aí a gente, visto esses dois pontos, desses dois verbos, só para a gente relembrar qual é a base, então, do que nós vamos falar sobre o trabalho aqui, a gente pode entrar, então, nessa terceira aula, que tem por título A Vocação Sagrada do Homem para o Trabalho. Irmãos, e tem muita coisa interessante aqui para a gente pensar, e eu espero que Deus possa, de fato, te esclarecer muitas dúvidas, acalmar, para que você comece a entender um pouco o que acontece na tua dinâmica de trabalho. Então, olha lá. O primeiro título aqui que o autor dá para essa lição é O Trabalho Aqui e Agora. Quer dizer, onde estamos hoje. Então, veja, se Deus criou o homem e o colocou em um jardim para o cultivar e o guardar, veja que a gente sempre está voltando em Gênesis 2. Então, preste atenção no que eu vou dizer. Significa que o homem foi criado para o trabalho. Guarde essa informação. O homem foi criado para o trabalho, por Deus. Então, cultivar e guardar o jardim demandavam trabalho do homem.
Talvez, irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve lá em 2 Tessalonicenses 3:10. Ali, ele está advertindo alguns crentes preguiçosos na igreja, nos dias dele. E lá ele diz o seguinte, em 2 Tessalonicenses 3:10, olha o que ele vai falar. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Veja que afirmação forte é essa do apóstolo Paulo. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Mas veja, essa afirmação é forte, mas está de acordo com a vontade de Deus para o homem. Porque, segundo a Escritura, ele precisa trabalhar para prover suas despesas, auxiliar o próximo em seus dons e talentos. E nesse processo, ele estará encontrando sua identidade masculina ao obedecer a Deus e auxiliar o próximo com suas habilidades laborais. E daí a gente entra num ponto interessante, porque o trabalho em si, irmãos, ele tem um valor intrínseco. O que quer dizer isso? Quando trabalhamos, olha só, mesmo que não gostemos de tudo o que fazemos, irmãos, é impossível ter prazer pleno no trabalho nessa vida depois da queda. Então, esquece isso. Vou ter prazer pleno. Não é possível mais. Mas veja, quando nós trabalhamos, mesmo que você não goste de tudo aquilo que você faça, o fato de você desempenhar alguma tarefa usando as suas capacidades, que foram dadas por Deus a cada um de nós, em razão da sua imagem gravada em nós, irmãos, isso nos torna significativos no mundo. Isso nos dá um senso de identidade masculina ao obedecer a Deus. Isso gera uma satisfação na alma, ainda que você, só pelo trabalho, só pelo fato de você trabalhar, desenvolver algo na vida, auxiliar alguém com os seus dons, isso traz um senso de utilidade, gera uma satisfação na alma, ainda que não percebida muitas vezes. Por que isso é assim, irmãos? Porque Deus nos fez para o trabalho. O trabalho foi dado a Adão para que nele, no trabalho, ele encontrasse a sua identidade. De um lado, como servo e senhor diante da criação. Por exemplo, senhor no sentido de dominar a criação, porque Deus o criou para dominar a criação, e servindo a Deus como seu servo, ao imprimir a imagem de Deus, o caráter de Deus, naquilo que Adão fosse fazer, para a glória de Deus, em tudo que viesse à sua mão para que ele fizesse. Então, de fato, irmãos, o trabalho é uma vocação sagrada do homem, recebida das mãos do próprio Deus. Agora, o pecado dificultou a nossa relação com o trabalho. É verdade. O que deveria ser prazeroso, a gente sabe, tornou-se árduo, pesado e muitas vezes distorce a nossa identidade. Interessante, eu estava pensando enquanto preparava aqui a aula. Você já percebeu que determinadas profissões têm determinados tipos de perfil para o profissional? Tem determinados tipos de profissionais? Olha só, eu pensei em alguns exemplos. Policiais, normalmente, são vistos como insensíveis e carrancudos. Normalmente. Enfermeiros, homens, muitas vezes são tidos por, entre aspas, pessoas delicadas. Juízes são sérios e jamais dão risada em sala de audiência. Muitos maridos jamais ajudam suas esposas a limpar a casa, por exemplo, com medo de serem vistos como fracos pelos colegas. Meus queridos, esse nosso condicionamento de caráter, em razão da natureza do trabalho, preste atenção, não tem a ver com o trabalho em si, mas com o pecado que nos leva a nos relacionar mal com ele, com o trabalho. O trabalho, irmãos, é sempre e sempre será uma bênção de Deus, mas o pecado dificulta o seu exercício hoje. Veja comigo o texto ali de Gênesis 3, de 17 a 19. Se você tem Bíblia, abra, senão eu leio. Gênesis 3, de 17 a 19, logo lá no início. Olha lá. Gênesis 3, de 17 a 19. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa. Veja que Deus não amaldiçoou o homem, amaldiçoou a terra.
Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Olha o trabalho aqui, como é que vai ser. 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Irmãos, mesmo depois da queda, o trabalho, mesmo árduo, ele continuou a ser o meio pelo qual Deus proveria as necessidades dos homens. Mas agora o trabalho seria duro, penoso. Mesmo depois da entrada do pecado no mundo, o homem poderia encontrar prazer no seu trabalho, desde que ele fosse feito, e aqui é o ponto dessa aula, para a glória de Deus e o bem do próximo. Veja o que a gente lê no Salmo 128, 1 e 2. Eu vou ler para você. Salmo 128, 1 e 2. Eu acho belíssimo esse salmo. Salmo 128, 1 e 2. Olha o que diz o salmista. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha só, o que esse salmo está dizendo? Que para o homem que teme ao Senhor, não é para qualquer homem, não é para o homem natural e biológico, é só para o homem espiritual. É aquele que foi redimido por Cristo. Então, para o homem que teme ao Senhor, quer dizer, aquele que trabalha para o seu agrado, para a sua glória, ele será sustentado pelo seu trabalho. E isso lhe será motivo de alegria e tudo caminhará bem. Veja, irmãos, essa é a palavra de Deus revelada a nós, homens trabalhadores, depois da queda. Salmo 128. Então, o trabalho continua sendo abençoador para o homem e para a sua família hoje. Preste atenção. Eu sempre digo, dinheiro abençoado, dinheiro que frutifica, é aquele fruto do trabalho. Não da loteria esportiva, não dos jogos de azar, não de bingo, entre outros jogos de azar aqui. Nós, como cristãos, nós não cremos na sorte ou no azar como determinantes da nossa vida. Isso é coisa do paganismo, de quem não conhece a Deus. Como cristãos, nós cremos em um Deus providente. Lá no hebraico, Javé Jireh, é o Deus da providência. Esse Deus, ele cuida da vida da sua criação, na manutenção das suas despesas, e ele faz isso pelo trabalho. Deus criou o trabalho, irmãos, para o nosso bem. E, olha, o trabalho está tão enraizado na nossa alma que a gente nem percebe que muitos hobbies que nós temos são, na verdade, formas de trabalhar ou de dar trabalho para outras pessoas. Olha que interessante isso. Olha só, eu gosto de viajar, eu gosto de pegar a estrada, especialmente de moto. E quando eu estou rodando, veja, eu estou dando trabalho para os frentistas que abastecem minha moto. Eu estou no lazer. Para os atendentes dos hotéis, para as pessoas no restaurante que me servirão, os fabricantes dos componentes da minha moto, como pneu, óleo, correia, que vão se gastando e necessitarão de reparo, minhas roupas que estão se gastando e precisarão ser trocadas. Meu querido, tudo ao nosso redor, num certo sentido, gira em torno do trabalho de alguém. Toda a roupa, tecnologia que você está usando agora mesmo nessa aula foi obra do trabalho de alguém. A cama que você deitará logo mais foi feita pelas mãos de alguém. O café da manhã que você desfrutará amanhã, se Deus permitir, foi preparado por alguém. Enfim, irmão, tudo é fruto do trabalho, até mesmo o nosso lazer. Então, nós precisamos encontrar significação naquilo que fazemos, porque viver é trabalhar. Viver é trabalhar. Não existe, de fato, aposentadoria na vida humana. Irmãos, isso é assim porque Deus nos moldou, nos formatou, nos criou, determinou cada um de nós para o trabalho. Porque o trabalho preenche a nossa vida. O trabalho nos dá um senso de utilidade, de valor, sendo necessário mesmo para a nossa sanidade mental. Pessoas que ficam sem trabalho por muito tempo, elas começam a ter problemas mentais. Elas começam a ter depressão, entram em angústia profunda, um vazio de alma que, por vezes, toma a forma de um desalento, que é um desânimo sem fim, um abatimento de alma.
Sabe, hoje tem dois grupos de desempregados. É muito interessante isso. Existem os desempregados e os desalentados. Os desempregados são aqueles que estão sem emprego, mas ainda acreditam que podem conseguir um trabalho. Eles ainda estão enviando currículo, estão se preparando, estão indo atrás. Mas, irmãos, já existe um grupo de pessoas que estão chamando de desalentados. Quem são os desalentados? São aqueles que já jogaram a toalha, já não acreditam mais que conseguem trabalhar na vida, seja por qualquer causa. Essas pessoas estão se sentindo inúteis na sociedade, perderam a sua utilidade, o seu senso, a sua função. Deus nos fez para o trabalho, irmãos, cultivar e guardar o jardim, o mundo onde cada um de nós vive. E pasmem, olha só, mesmo depois da morte, nós não deixaremos de trabalhar no céu, porque a gente vai servir o Senhor pelos séculos dos séculos. E eu me lembrei lá de Apocalipse 7,15. João ali está vendo a visão do trono de Deus e dos glorificados diante dele. Aquela multidão de remidos pelo sangue de Cristo, vestidos agora com as vestes brancas da justiça do Senhor. E sabe o que eles estão fazendo diante do Cordeiro e de Deus? Eles estão servindo o Senhor, trabalhando lá. Lá no céu já, as almas dos glorificados. Olha o que a gente lê em Apocalipse 7,15. Vou ler para você. Razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. Os salvos lá na presença de Deus pela eternidade. No céu, meu irmão, o trabalho será ininterrupto. Você pensou que você ia aposentar, que no céu ia ser só na rede? Não, meu irmão, nós vamos servir o Senhor lá no céu de maneira ininterrupta. Não vai ter horário de descanso, não vai ter dia de folga, aposentadoria. Mas presta atenção, vai ser um trabalho que não dá trabalho. Vai ser um trabalho prazeroso. É um trabalho que não vai dar trabalho. Não nos cansará, porque a gente vai estar na presença de Deus para sempre, de onde só pode vir luz, nunca trevas, só pode vir descanso, nunca cansaço. As trevas do pecado, ela nos desgasta de muitas formas neste mundo, nos causa dor, nos oprime, mas lá não haverá mais. E veja, muitas pessoas dizem que a Nova Jerusalém é um Éden restaurado, é um novo Éden. Não, é melhor do que o Éden. Porque no Éden, Adão poderia pecar, tanto é que pecou. Mas no céu, nós não poderemos pecar mais. Não existe esse negócio de pecado lá na glória. Acabou. Não, então, na verdade, esse céu, esse local glorioso que Deus tem preparado para aqueles que o temem, confiam em Cristo pela fé, vai ser muito melhor do que o Éden que Adão desfrutou antes da queda. Não haverá a presença do pecado. Então, agora, a gente pode fazer a seguinte pergunta. Pensando no trabalho aqui na Terra, esse trabalho que é assolado pelo pecado e que nos desgasta tanto, será que há uma forma de encontrar prazer aqui, naquilo que a gente faz? Existe uma forma? E o autor aqui ele vai trazer 5 princípios para dizer que é possível, mas é preciso observar esses 5 princípios aqui que eu quero que você guarde no teu coração. Ele diz assim, ó, primeiro, o trabalho glorifica a Deus? São perguntas. Depois a gente vai desenvolver cada uma delas. Então, para a gente começar a pensar se é possível encontrar prazer no trabalho aqui debaixo da pressão do pecado, a gente precisa pensar o seguinte, olhando para o nosso trabalho. O trabalho glorifica a Deus? Segundo, o trabalho beneficia o meu próximo? Terceiro, eu me considero apto para esse trabalho? Mesmo com dificuldade, eu consigo executá-lo bem e encontrar algum prazer? Em quarto lugar, esse trabalho provê minhas necessidades materiais, minhas despesas mínimas? E em quinto lugar, esse trabalho me permite levar uma vida equilibrada e piedosa? 5 princípios para a gente ver como é que anda a nossa relação com o trabalho. Vamos pensar neles. Primeiro, será que o trabalho glorifica a Deus, aquilo que faço? Olha lá, nós vimos na primeira aula que a gente foi criado por Deus de maneira especial. Deus criou todas as coisas segundo a sua espécie, mas o homem, Deus o fez à sua imagem e semelhança. Por isso nós somos seres espirituais, diferente do resto da criação. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus soprou o sopro de vida dentro de nós.
Então, tudo que a gente empreende a título de trabalho, nós marcamos a imagem do nosso Criador. E como cristãos redimidos em Cristo, nós devemos fazer tudo, então, para a glória do nosso Criador. Já que a imagem de Deus está em nós, está naquilo que fazemos. Nesse sentido, irmãos, olha só, nós precisamos afastar de nós atividades que comprometam a imagem de Deus em nós. Tudo que é, por exemplo, ilegal, tudo que é imoral, deve ser evitado por nós como trabalho. Nós precisamos ser íntegros no nosso viver. Precisamos ser inteiros em casa, na igreja e no trabalho. Veja, você não pode ser um bom cristão na igreja e no mundo, mas tratar mal a tua família. Do contrário, seremos tidos por hipócritas, fingidos, pessoas que fingem ser o que não são. E a gente sabe quantas vezes Jesus censurou os fariseus, a liderança judaica, justamente porque eles eram hipócritas. Eles aparentavam ser muito piedosos, mas o seu coração estava distante de Deus. Um bom teste para saber se eu e você estamos envolvidos com alguma atividade que não honra o nome de Deus é perguntar o seguinte: como é que você se sentiria se o teu pastor visitasse o teu local de trabalho? Como é que seria? O que ele ia ver aí? Ou então, se a minha esposa soubesse o que faço quando ela não está por perto, ela aprovaria o meu trabalho? Veja, é um bom teste, um bom termômetro, para você ver se o que você faz honra a Deus, honra a tua esposa também, se você é casado, honra a tua família. Adão, irmão, foi criado para trabalhar no jardim para a glória de Deus, como vice-gerente de Deus diante da criação, como portador da imagem de Deus. Veja, é sempre o mesmo princípio para nós como descendência de Adão. Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios 10:31, Paulo vai dizer o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Primeiro princípio, para a gente ver se estamos ou não encontrando prazer no nosso trabalho, e se não estamos encontrando, por quê? Você precisa pensar, o que eu faço é para a glória de Deus ou não? Em segundo lugar, nós precisamos pensar o seguinte, isso aqui é bem interessante. Será que o que eu faço serve ao próximo? Veja, o homem natural, sem o Espírito de Deus, segundo Paulo vai falar em 1 Coríntios 2, porque não compreende as coisas de Deus, já que ele não tem o Espírito Santo dentro de si, ele não sabe que deve trabalhar para a glória de Deus e o benefício do próximo. Esse homem não sabe, o homem natural, o homem biológico, que ele deve trabalhar para a glória de Deus e para o benefício do próprio. E veja, trabalhar para a glória de Deus e para benefício do próprio, você se lembra de algo? Os dois principais mandamentos que Jesus fala lá em Mateus 22? Veja, os primeiros 4 mandamentos da primeira tábua da lei se direcionam a Deus. Então, não terás outros deuses diante de si, não fará imagem de escultura e as adorará, não tomará o nome do teu Deus em vão e guarda o sábado, o dia do sábado para o santificar. Então, os 4 primeiros mandamentos da primeira tábua da lei se voltam para Deus. E os 6 últimos mandamentos da segunda tábua da lei se voltam justamente para o próximo. Veja, 5º mandamento, honra o teu pai e tua mãe. Depois, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falsos testemunho e não cobiçará nem a casa do teu próximo, a sua mulher, qualquer outra coisa. Então, olha só, trabalhar para a glória de Deus e para o benefício do próprio é cumprir os 2 principais mandamentos, que Jesus diz que toda a lei e os profetas se resumem nesses 2 mandamentos. Lá em Mateus 22:40, Jesus vai dizer, destes 2 mandamentos, então, os 4 primeiros, honrar a Deus, os 6 últimos, o próximo também, dependem toda a lei e os profetas. Então, veja que interessante isso aqui. O homem biológico apenas é egocêntrico, ele é pouco altruísta, ele só trabalha pensando em si, mas o homem espiritual, o cristão, ele desempenha o seu trabalho obedecendo a esses 2 mandamentos. Portanto, ele trabalha de um lado para a glória de Deus e de outro lado para o benefício do próximo. E com isso,
ele cumpre a lei. Adão, irmão, foi criado por Deus não para viver só com Eva, mas a Adão, foi dada a ordem de ser fecundo. Nós sabemos disso. De se multiplicar, de encher a terra, de dominá-la. Está lá em Gênesis 1, 28. Então, olha só. A descendência de Adão deveria interagir entre si. E nessa interação, certamente, uns serviriam aos outros com seus dons e capacidades. E eu me lembrei ali de Gênesis 4. Não é sem propósito, irmão, que logo em Gênesis 4, logo depois da queda, o primeiro capítulo que abre a Bíblia após Gênesis 3, o que a gente vê ali? Nós vemos Lameque. Lameque era um descendente de Caim. Ele se casou com duas mulheres, Ada e Zilá. Olha só o início da bigamia. Está ali. É pecado, tá? Deus não aprova. É descendência de Caim, semente de Satanás. Lameque se casou com duas mulheres, Ada e Zilá. E ele gerou alguns filhos, Jabal, Jubal e Tubal-Caim. E sabe o que esses filhos de Lameque, da descendência de Caim, desenvolveram? Eles desenvolveram, irmãos, a engenharia, a agropecuária, a música e a metalurgia. Olha que interessante. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Onde é que nasceu essa cultura? Nasceu lá, com os filhos de Lameque, da descendência de Caim. Está lá em Gênesis 4, de 17 a 22. O mandato cultural, veja, pelo trabalho. Esse mandato que foi dado a Adão passou à descendência de Adão. A descendência santa e a descendência também da serpente. Aos filhos de Caim. Eles também deveriam cultivar e guardar o jardim no desenvolvimento da cultura. Isso estava sendo empreendido pelo homem pelo trabalho. E isso não começou na descendência santa de Abel, mas na descendência da serpente de Caim. Sabe qual é uma implicação disso? Olha só, não é pecaminoso, então, que um cristão aprecie os dons de um incrédulo, meu irmão. Tem muita gente que fala assim, não, é bonito, mas é um incrédulo que fez, então eu não posso apreciar. Nada disso. Veja, a descendência de Caim começando a desenvolver a cultura. Metalurgia, engenharia, agropecuária. Quer dizer que só cristão é engenheiro? Só cristão pode ser pintor? Só cristão pode empreender algo para o bem da humanidade? Nada disso. Você pode apreciar um belo quadro pintado por um incrédulo. Você pode apreciar uma bela escultura de arte feita por um incrédulo. Você pode ouvir uma boa música feita por um incrédulo, desde que não fira a escritura. E sabe por quê, meu querido irmão? Porque toda verdade, toda beleza, todo amor não vem do diabo, vem de Deus. Olha o que Tiago nos diz lá em Tiago 1,17. Meio-irmão de Jesus, Tiago, que escreveu essa carta. Tiago 1,17, a gente lê assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? São lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O ponto aqui, irmãos, é que Deus nos criou e nos deu dons e talentos para trabalharmos desenvolvendo a cultura para o bem comum. Quantas pessoas, irmãos, vagando pela vida, sem fazer nada pelo próximo, funcionando como parasitas, que sugam seu hospedeiro até matá-lo, sem nada lhe dar em troca. E eu pensei em alguns exemplos. Por exemplo, os moradores da rua, e eu não vou discutir aqui o motivo que os levou ali, mas os moradores hoje de rua, e a minha cidade tem vários, e eu fico observando aquelas pobres vidas. Eles não estão produzindo nada, absolutamente nada para o bem comum. De outro lado, os que abusam dos cuidados dos seus pais, muitas vezes vivendo com eles, mesmo quando já deveriam ter assumido uma vida adulta responsável e começado a trabalhar. Os que dependem de programas sociais do governo como única fonte de renda, nada produzindo para o benefício do outro, só consumindo os recursos públicos. Os que trabalham explorando o próximo sem nada lhes dar em troca. Por exemplo, eu pensei aqui, quem lucra no mercado de ações. Veja, eu não estou dizendo os corretores como profissionais capacitados que administram o lucro, que administram a fortuna dos seus clientes.
não são esses aqui, mas são aqueles que exploram o mercado de capitais simplesmente pelo lucro. Decidiram não trabalhar na vida. Outras pessoas dependendo de parentes, amigos para sua sobrevivência. Maridos que estão acomodados com o emprego da esposa, decidiram não sair mais de casa. Mulheres, por sua vez, que mesmo que capacitadas por Deus com algum talento, decidiram não trabalhar. Enfim, irmãos, parece que muitas vezes o pecado nos fecha em nosso mundo, nos cega para as necessidades de outras pessoas que poderiam ser sanadas pelos nossos dons. Veja, irmão, isso é sério. O pecado está aí, as garras dele estão aí. Isso não promove a glória de Deus, um estilo de vida assim, e nem o bem do próximo. Como cristãos, devemos trabalhar para abençoar a vida de outras pessoas. Tem uma pergunta aí, né? Antes da gente entrar no terceiro princípio. Cadê? Como é que a gente vê a pergunta? Me ajudem aqui. Faz assim, posso responder depois? Posso Rogério, responder depois? Tá me ouvindo, Rogério? Cadê? Sei, estou ouvindo. Tá aqui, escrito chat. Assim, ó, só uma dúvida, não podemos comprar ações? Essa é a pergunta? Isso. Veja, irmão, eu acho que você pode até comprar ação, mas depende com que finalidade. Você trabalha, isso é um plus no teu trabalho? Qual a finalidade de você comprar uma ação? Porque existe o mercado de ações e isso também empreende a economia, também é importante para a economia. O ponto aqui é o seguinte, é aquela pessoa, eu conheço um amigo meu, ele parou de trabalhar e ele fica sentado numa mesa com 3 monitores o dia inteiro monitorando o mercado de ações, só para lucrar em cima daquilo ali. Veja, qual a finalidade dele fazer isso? Então depende. Você pode investir no mercado de ações, desde que você faça isso para a glória de Deus e para o benefício do próximo. Por exemplo, para o sustento da tua família. Entende? Tem que haver equilíbrio nisso, nessa busca. A gente vai ver nessa aula que é sempre esses 2 princípios que devem nortear a nossa busca pelo trabalho: a glória de Deus e o benefício do próximo. Se você está investindo no mercado com essa finalidade, se você conseguiu fazer isso, ótimo. Mas, meu irmão, se é simplesmente para ganhar dinheiro, para você acumular dinheiro, explorando esse mercado, torcendo para que empresas quebrem, para você ficar rico, aí parece que você não está promovendo o desenvolvimento da cultura, da economia, Deus não está sendo glorificado nisso, e você não está beneficiando o próximo também. Parece que você está explorando o próximo, que é algo que o pecado opera em nós, entende? Então, há muita peculiaridade nisso. Vocês vão perceber que cada um de nós, dentro do nosso trabalho, você vai precisar aplicar esses 2 princípios. Você está glorificando a Deus, você está auxiliando o próximo com o dom que Deus te deu. Outra coisa, esse comprar ação faz parte da tua capacidade profissional? Isso é dom? Ou de fato é só uma exploração que você está fazendo? Preciso tomar cuidado com isso. É preciso tomar muito cuidado. Mas, claro, o mercado de ações você pode investir. Vai depender da finalidade com a qual você vai investir, tá bom? O terceiro princípio, para a gente entender se é possível encontrar prazer naquilo que fazemos, é justamente a questão da vocação ligada ao prazer. Veja, é possível encontrar prazer? Rapaz, me deu uma coceira aqui. É possível, irmãos, encontrar prazer naquilo que faço? Veja, e se não encontro prazer, eu prossigo nesse trabalho? Esse também é um tema delicado para a gente pensar. Meus queridos, olha só. O prazer absoluto no trabalho depois da queda é utopia. É preciso ficar claro isso. É algo irreal. Mas se assemelha ao mundo das ideias de Platão, onde tudo é perfeito. Sabe? Ele dizia assim: olha, tudo aqui na realidade é um reflexo de algo perfeito que está lá no mundo das ideias. Aqui não há perfeição, mas lá no mundo das ideias tudo é perfeito. Meu irmão, aqui na vida real, o pecado dificultou tudo. Então, certamente, não duvide disso. Olha só o que eu vou dizer. Em qualquer tipo de profissão, você sempre terá seus desafios, as suas frustrações. Em qualquer profissão que você for empreender, qualquer coisa. Então, agora, se você trabalha na perspectiva da glória de Deus e para servir o próximo em algum grau,
então o fardo fica mais leve, irmão. Tudo que você faz para Deus não fica em vão. Você terá uma recompensa no final. Veja a promessa do próprio Deus. Eu vou ver dois textos aqui com você. 1 Coríntios 15, 58. Olha a promessa de Deus. Para aqueles que trabalham para a glória dele. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, entenda, trabalhando para a glória desse Senhor, o vosso trabalho não é vão. E aqui, certamente, não é só o trabalho dentro da igreja, é o trabalho na vida secular também, desde que você esteja fazendo isso para a glória de Deus. E eu gosto também de Apocalipse 22, 12. Olha o que o Senhor Jesus diz lá em Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Por que não dizer segundo o seu trabalho? Veja as promessas de Deus para aqueles que trabalham no Senhor, pensando no Senhor, para a glória do Senhor. O trabalho não fica em vão, há um galardão, há uma recompensa. Talvez você não tenha isso agora, mas depois você vai receber. Se você trabalha para Deus, irmão, você está servindo o seu reino nesse mundo. E o seu trabalho, preste atenção, por mais simples que seja, não ficará sem recompensa. Talvez você não seja reconhecido pelos homens, mas certamente Deus o retribuirá. Os cristãos, irmãos, eles têm tudo para serem os trabalhadores mais realizados que existem, porque eles sabem que tudo aquilo que fazem, ainda que sendo desafiador, acaba rendendo glórias a Deus, se for feito com excelência. Agora, olha só, se você se acha frustrado no teu trabalho, descontente, e se há possibilidade de você buscar outra profissão que se alinhe mais com os teus dons, irmão, faça isso. Faça isso. Agora, se não é possível isso, então aguente firme, meu caro. Aguente firme o trabalho duro, porque você foi criado por Deus para o trabalho. E no seu exercício, você, de alguma forma, em algum sentido, em algum grau, você vai encontrar alguma satisfação. Desde que você o faça, trabalhe com excelência e para a glória de Deus e para o benefício do teu semelhante. Meu irmão, não há trabalho que não tenha seus desafios. Não caia no conto de que a mulher do vizinho é melhor do que a sua mulher, ou de que o trabalho de fulano é melhor do que o seu. Isso é um engano, meu caro. Sabe por quê? Porque você está vendo a situação de fora. No momento que você passar a conviver com a mulher do vizinho, ou a desempenhar esse trabalho que você cobiçava, você vai descobrir que ele também tinha suas dificuldades e frustrações. Em um mundo amaldiçoado por Deus, irmãos, em razão do pecado, nada é perfeito. Esse é o princípio para lidarmos com tudo na vida que nos incomoda. Pensar assim. Então, se você não está contente com o teu trabalho, mas consegue encontrar relativo prazer nele, porque tem trabalhado para a glória de Deus e para o bem do próximo, não fique preocupado, meu caro, porque você está cumprindo o seu mandato masculino no cultivar e guardar o jardim como um homem criado à imagem de Deus em seu trabalho. E olha só, o problema da tua insatisfação no teu trabalho, ele pode estar ligado muito mais aos anseios do teu coração pecaminoso do que à natureza do teu trabalho propriamente dita. Saiba que, melhor do que ter sucesso na carreira profissional, em termos de prestígio, em rentabilidade, ao desenvolver muitas vezes uma carreira que pode desagradar a Deus ou que não beneficia o teu próximo, mas o explora para alcançar o sucesso pessoal, por exemplo, como fazem hoje muitos influencers aí na rede. Melhor, então, do que desfrutar de um padrão de trabalho desse é ter um trabalho honesto, irmão, digno, aprovado por Deus e realizar algo concreto, ainda que pequeno, para a sociedade, em benefício do teu próximo. Você certamente estará cumprindo o teu mandato masculino no teu trabalho. De outro lado, um quarto princípio aqui fala das necessidades materiais, quando a gente pensa em encontrar prazer e realização no nosso trabalho. E aí é pensar no seguinte: meu trabalho é suficiente para manter minhas despesas básicas? Será que é suficiente?
Se você diz sim, ok. Mas se você diz não, então é preciso aprofundar um pouco mais a sondagem do problema aqui. Veja, será que você está tentando manter um padrão de vida que vai além do teu ganho financeiro? Veja que interessante isso. Você está querendo viver uma vida que não é para você? Será que é isso que está acontecendo? E é por isso que o teu trabalho não te dá a condição de você manter as suas despesas? E aqui eu quero trazer o exemplo de uma família da minha igreja. Veja, irmãos, na minha igreja tem uma família muito rica, muito rica. Então, esse homem, ele foi até ministro do governo Collor, lá em 1990, ele foi ministro da Agricultura do governo Collor, ele é um presbítero na minha igreja. Então, volta e meia, eles postam fotos viajando para lugares paradisíacos do mundo. Esse homem, ele janta com o chanceler da Rússia, com o primeiro-ministro de Estado na Europa. É impressionante o padrão de vida que ele tem. Agora, preste atenção, é preciso olhar ele com sabedoria, porque essa foi a vida que Deus deu a ele. Não foi a vida que Deus deu a mim, nem a um irmão que caminha com ele lá. Veja, esse homem é uma bênção de pessoa. Ele é um presbítero sério, honesto, que investe na obra missionária, um servo de Deus. Mas ele desperta esse anseio no coração de muitos que caminham ao lado dele. Puxa, como eu queria ter o que esse homem tem! Mas, irmãos, é preciso ser sábio nessa hora, porque esse padrão de vida Deus deu a ele, não deu a mim. Nenhum trabalho que eu desenvolvo em minha vida vai me trazer o padrão de vida daquele irmão. Por que isso é importante para mim, que caminho com uma pessoa dessa? Ou eu me contento com as minhas capacitações profissionais que Deus me deu, ou eu serei um descontente a vida inteira. Entende isso? É preciso ser honesto, irmão, para reconhecer isso. E se isso for verdade, quer dizer, se você estiver querendo viver um padrão de vida que você não pode viver, então cuidado, irmão. Porque você está a um passo para, por exemplo, se vender para atividades ilegais ou imorais, para sustentar um padrão irreal que você estabeleceu como teu, mas que Deus não tem para você. Você nunca pensou, olha só no que eu pensei aqui, quando eu estava pensando nisso. Você nunca pensou por que grandes autoridades públicas, por exemplo, na política, no judiciário, grandes empresários, por que essas pessoas são pegas em esquemas fraudatórios para ganhar mais dinheiro, mesmo elas tendo altos salários? Por exemplo, um deputado que com verba de gabinete chega aí a 100 mil reais por mês. Juízes que tiram aí 40, 50 mil por mês. Empresários que tiram de prolabore de suas empresas 50, 80, 100 mil reais. Por que essas pessoas têm que se envolver em esquemas fraudatórios para ganhar mais dinheiro? Irmãos, eu não sei todos os motivos, mas um deles, com certeza, é que essas pessoas, elas estabeleceram para elas um padrão altíssimo. E seus ganhos mensais chegam a um momento que não suportam mais esse padrão. Então, elas precisam lançar mão do caixa 2. Para elas se aplica bem o que a gente lê, Paulo dizendo a Timóteo, lá em 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Eu vou ler para você. Se aplica como uma luva. 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Olha o que Paulo diz, de muitas pessoas. 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro em si. O dinheiro não é amaldiçoado por Deus, mas o amor a ele. Ah, você se vende. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E eu gosto do texto também de Eclesiastes 5:10. Olha o que Salomão diz. Salomão, o homem mais sábio que já passou pela terra. E é evidente que aqui eu excluo Jesus, porque Jesus não era só homem, Jesus era homem e Deus. Então, só homem
Salomão. E ele diz assim, Salomão, Eclesiastes 5:10. Olha o que diz esse homem. Quem ama, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Irmão, quem somente trabalha pelo dinheiro, preste atenção, quem trabalha com o fim único, somente de ganhar dinheiro, diz a Escritura, não consegue se alegrar e nunca se contenta com o que tem, com o que ganha. O fim principal do teu trabalho, irmão, não pode ser só ganhar dinheiro. Nunca. Você precisa trabalhar para a glória de Deus e para o benefício do próximo. O dinheiro é uma consequência. Deus vai te dar ele, mas ele é uma consequência. Veja, isso não significa que você será rico nessa vida do ponto de vista material, é verdade. Mas você estará cumprindo o seu chamado masculino no trabalho. Se você trabalha como fim último para a glória de Deus e o benefício do próximo, não vai te faltar o dinheiro. O teu Deus é o Deus da providência. E de alguma forma, se você faz isso, irmão, você conseguirá se alegrar nessa vida com o que Deus tem te dado. Olha lá ainda em Eclesiastes 5, o versículo 12. Veja comigo, eu vou ler para você. Eclesiastes 5:12. Olha o que diz o sábio. Doce é o sono do trabalhador. Olha só. Quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Olha que interessante. Doce é o sono do trabalhador, de quem trabalha. Quer coma pouco, quer coma muito. Ganhar muito ou pouco não é o fim principal do trabalho. Tu sabe o que está dizendo. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. De outro lado, irmão, se você tem possibilidade de trabalhar ganhando mais, sem comprometer o fim de glorificar a Deus e o benefício do próximo, então vá se profissionalizar, meu irmão, e exercer outra profissão que gere mais renda para manter o teu padrão de vida, mas sempre debaixo desses dois princípios que regem toda a relação do nosso trabalho como cristão. Ele deve ser desenvolvido para a glória de Deus e para o benefício do próximo. Meus irmãos, o pecado tornou tensa a relação entre trabalho e rentabilidade. Muitas pessoas são escravas do trabalho somente para poderem ter um bom ganho financeiro. Elas sacrificam família, amigos, igreja, tudo e todos, só para correrem atrás do dinheiro. E outras, mesmo capazes, também acabam desenvolvendo subempregos. Veja, talvez para remediar essa tensão aí entre o trabalho e rentabilidade, a gente precisaria pensar e viver mais aquilo que Paulo diz a Timóteo, lá em 1 Timóteo 6:8. Veja se não é desafiador, irmão, para mim e para você, o que Paulo diz a Timóteo. 1 Timóteo 6:8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Eu não sei para você, mas quando eu leio isso aqui é desafiador para mim. Quer dizer, tendo o suficiente para honrar as nossas despesas vitais, estejamos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos concedido em termos de força laboral e rentabilidade. Irmãos, isso aqui nos livraria de muitas aflições ao lidarmos com o trabalho e a insatisfação que ele tantas vezes nos traz. E aí, o quinto princípio, fique tranquilo, essa aula está sendo gravada, se você quiser rever depois, você vai ter os textos ali e também todo o raciocínio aqui, tá bom? Um quinto princípio para a gente tentar encontrar algum desfrute naquilo que fazemos é tentar equilibrar uma vida piedosa com o nosso trabalho. Será que é possível, irmão, a gente ter equilíbrio nessa vida, até pensando nas emoções e vida com Deus também, trabalhando? Qual o limite para o nosso trabalho? Talvez seria o que pensar aqui. E eu pensei em um amigo que eu tenho. Veja, eu tenho um amigo que ele é músico na cidade. Ele toca em diversos lugares. Ele toca em restaurante, casas de repousos de idosos, ele dá aulas particulares, ele toca em eventos públicos. Meu, esse cara trabalha de domingo a domingo. E sabe o que acontece? O que acontece é que a esposa dele é enfermeira. E muitos dias da semana, quando ela chega do trabalho, ele está saindo para o trabalho e vice-versa. Aí outro dia eu perguntei para ele, escuta,
quando é que você dorme junto na mesma cama com a tua esposa? Ele diz para mim, Rogério, está ficando difícil isso, meu irmão. Por que eu pensei nesse exemplo aqui, meu querido? Veja, dentro desse chamado para assumirmos a nossa masculinidade no trabalho, como homens de Deus, que devem trabalhar para a glória de Deus e para o benefício do próximo, irmão, nós precisamos ter equilíbrio no trabalho. Do contrário, a gente vai acabar extenuado e causando mal ao próximo. Esse meu amigo, veja, num certo sentido, ele não dá atenção à sua esposa, embora ela também faça parte desse drama da vida dele. Ele também não recebe pouco, ele recebe pouca atenção dela. O que ele está fazendo? Ele está relegando a vida social dele. Ele não desfruta de lazer mais, ele não tem encontros sociais com amigos. Tudo porque há uma busca ininterrupta pelo trabalho para pagar as despesas da casa. Veja, isso é justo num certo grau, num certo equilíbrio. Mas qual é o limite disso? Será que ele estabeleceu um padrão muito alto e agora, para pagar as contas desse padrão que ele estabeleceu, ele tem que sacrificar toda a vida dele, correndo atrás do trabalho e do dinheiro que ele dá a ele? Isso é para a gente pensar. Talvez muitos de nós estejamos fazendo isso também. Veja aí um padrão irreal que talvez a gente estabeleceu e agora tem que correr atrás de tudo e de todos para sustentar esse padrão. Precisamos orar a Deus, irmãos, para a gente possa viver segundo orou Agur, lá em Provérbios 30, 7 e 9. Eu vou ler para você. Olha que oração desse servo de Deus, Agur. Provérbios 30, 7 e 9. Será que a gente tem coragem de fazer essa oração? É um desafio para mim e para você nessa noite, pensando no trabalho. Olha como orou Agur. Provérbios 30, de 7 a 9. Duas coisas te peço, não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Agora, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ficou rico, está com a barriga cheia, Deus agora não tem mais sentido para mim. E de outro lado, ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Precisamos pensar nisso, irmãos. Então, veja, 5 princípios para a gente relacionar, tentando encontrar algum prazer no nosso trabalho. É preciso pensar neles. O trabalho glorifica a Deus. O trabalho beneficia o meu próximo. Eu me considero apto para esse trabalho. Mesmo com dificuldade, consigo executá-lo bem e encontrar algum prazer. Esse trabalho provê minhas necessidades materiais ou o padrão está muito alto. Ele me permite levar uma vida equilibrada e piedosa. Por que é importante pensar nisso? Porque, irmãos, é possível encontrar certo prazer naquilo que fazemos. Em Mateus 11, 28, 30, Jesus nos chama para descansar nele, a sossegar a nossa alma confiando na sua direção, na direção de Cristo. Como precisamos disso, irmãos, no nosso trabalho. Para ilustrar esse ponto aqui, de que a nossa carreira profissional, ela passa por muitas fases na vida, passa por altos e baixos, o tempo todo. O autor aqui, ele conta a sua progressão na carreira profissional dele, dizendo que ele começou a sua vida profissional lá embaixo. Ele era operário em uma fábrica com o seu irmão, fazendo plásticos, moldes de plástico. E ele terminou lá em cima a sua carreira, comandando tanques de guerra e, por fim, sendo professor em um colégio militar. Mas sabe o que me chamou nesses altos e baixos da carreira profissional do Richard Phillips, o autor aqui? Ele diz que não conseguia sossegar, mesmo com um bom emprego. Mesmo com um bom emprego, olha só, com boa rentabilidade, com prestígio, sendo comandante de grandes tanques militares de milhões de dólares, e mesmo dando aula em colégios militares, ele diz que não conseguia sossegar. Ele diz que ele estava inquieto no trabalho. E ele também não conseguia achar uma esposa. Veja, até que algo surpreendente aconteceu com ele. Sabe o que foi? Para quem leu a lição, você já sabe. Ele foi alcançado pela graça de Deus em Cristo e se tornou cristão. Ele se casou e Deus mudou o rumo da vida dele. Ele foi chamado agora para servir a Deus no ministério pastoral. Irmão, todos nós temos a nossa história profissional. De fato, ela é cheia de altos e baixos.
E para ser sincero, irmão, preste atenção. Muito de nosso desassossego profissional tem mais a ver com a nossa inquietude de alma do que com o emprego em si, do que com a natureza daquilo que a gente empreende. Jesus está nos chamando para encontrarmos descanso nele, em sua palavra. E daí, irmãos, nós podemos encontrar satisfação suficiente naquilo que fizermos nessa vida. Talvez você não goste do que você faz. Pode ser que, de fato, você esteja desempenhando uma função que não é compatível com o teu dom, com a tua formação. Veja, esteja atento para novas oportunidades na tua área e progrida na carreira. Pode ser que você more em um local onde a oferta de emprego é insuficiente para todos. Então, qual deve ser a sua postura? Agradeça a Deus pelo emprego que ele te deu aí. Tem tanta gente sem emprego. Mas pode ser que você seja alguém insatisfeito com tudo que te vem à mão. E, portanto, irmão, o trabalho e o seu ganho nunca bastará para o teu contentamento. O chamado masculino para você cristão no trabalho e a satisfação que você encontrará nele, preste atenção, está diretamente ligado à tua capacidade de encontrar descanso nos momentos de crise no teu trabalho, nos braços de Jesus Cristo. Porque é isso que o homem precisa, irmão. Encontrar descanso para a alma. Não é um bolso cheio de dinheiro. Não é o melhor trabalho do mundo. Não, não. Você precisa lá no teu trabalho conseguir encontrar descanso para a tua alma. É o chamado de Jesus nesse texto de Mateus 11. Esse chamado de Jesus lá em Mateus 11 não é para você ser um empreendedor vitorioso, não é para você vencer e deixar de lado e passar por cima de todos os teus concorrentes, não é para você figurar na Forbes como quem ganha mais no mundo, mas para encontrar descanso na tua alma. É para você encontrar descanso e satisfação nas mãos de Cristo. Irmãos, isso é significativo para termos contentamento nos altos e baixos das nossas carreiras profissionais. Veja, eu nasci em uma família pobre, comecei a trabalhar com 12 anos. Com 12 anos eu já comprava meu material escolar, já custeava as minhas despesas. Eu fiz de tudo já na vida. Eu trabalhei com distribuição de folhetos no calçadão, nas ruas da minha cidade. Eu fui ourives, eu trabalhei em farmácia, eu fiz roubo e vassoura, eu estampei camiseta, eu fui metalúrgico e, finalmente, eu consegui fazer uma faculdade de Direito. Veja, não era o que eu queria, não. Eu queria a ciência da computação, mas eu não tinha grana para pagar o curso. No terceiro ano do curso de Direito, eu prestei um cursinho na Procuradoria do Estado aqui na minha cidade e passei, e fui ser estagiário lá de um procurador, Dr. Mauro Fileto, na verdade de dois, Mauro Fileto e a doutora Cláudia. Depois de 3 anos ali como estagiário, já com a faculdade encerrada, estudando então e trabalhando ali com esses procuradores, eu prestei um concurso aqui na Justiça Federal da minha cidade e, pela graça de Deus, eu passei para oficial de justiça, onde eu estou até hoje. Mas o interessante, irmão, é que eu não era crente ainda nesses dias. E eu lutava com a minha carreira profissional, porque eu não queria ser oficial. Não, não, não. Eu não valorizava a minha profissão. Sabe o que eu queria ser? Eu queria a cereja do bolo na carreira jurídica. Eu queria ser procurador da República. E eu estudei muito para isso, mas eu só tomava pau nas provas. Até que em 2005, então eu fui achado por Cristo. E aos poucos, sabe o que foi acontecendo? O Senhor foi acalmando o meu coração. Ele foi me dando contentamento na carreira de oficial que ele tinha me dado e que eu deixava de lado. Então, pela graça de Deus, eu fui encontrando contentamento como oficial de justiça. E eu descansei das provas do MPF, que é o Ministério Público Federal. Irmãos, vocês não sabem que alívio foi deixar de estudar 8 horas por dia, todos os dias da semana, sem descanso. E isso por alguns anos. Eu estava já pirando. Foi um alívio. Mas olha só, eu precisei ser honesto ao tomar a decisão de parar. Não foi fácil chegar e falar, eu vou parar de estudar. Eu fiz a seguinte pergunta para mim: o que é que eu estou procurando na carreira do Ministério Público Federal? Afinal de contas, o que eu quero, hein? Correndo atrás dessa carreira, que é dificílimo. Cai até direito estrangeiro, cai até a Convenção de Haia, cai até direito internacional. Sabe qual foi a resposta? A resposta foi o seguinte:
Eu estava procurando prestígio, respeito, glamour, autoridade, alto salário, a satisfação de ver o meu nome na porta do gabinete. Irmão, você percebe quanta vaidade e orgulho existe aí? Quando entendi isso, irmão, então eu desisti. E hoje eu não sinto nenhum pesar, porque eu creio que foi o Senhor quem me direcionou nessa decisão de parar de estudar para esse concurso. Eu estou satisfeito com o meu trabalho. A carreira do MPF não era para mim. Era algo irreal que eu coloquei como um plano para mim, mas não era para a minha vida. Não era o meu chamado. Talvez, irmão, você também tenha tido altos e baixos na tua vida profissional. Talvez você tenha começado de baixo e alcançou um lugar de destaque, ou talvez você ainda continue com um emprego modesto. Mas sabe de uma coisa? Presta atenção. Não há subemprego para o cristão quando ele faz o que faz para a glória de Deus e para o benefício do próximo. O nosso irmão Neto, ele nos contou na aula passada acerca do sapateiro de Lutero. Vocês se lembram? É muito conhecida essa história, lá na época da Reforma, no século XVI. Esse sapateiro perguntou para Lutero como é que ele poderia servir a Deus, já que ele era um simples sapateiro. E Lutero respondeu: faça o melhor trabalho que você puder fazer como sapateiro. Todos nós podemos alcançar a excelência, irmão, naquilo que fazemos hoje. E veja, isso não é um incentivo para você estacionar na tua carreira. Pelo contrário, eu repito, se você pode progredir, então a progressão em si está dentro da excelência que você precisa buscar na tua carreira. Mas se você não tem condições de arrumar outro emprego, ou se você já está fora do mercado de trabalho em razão da idade ou por qualquer outra causa, a Bíblia diz para você: contente-se com o que Deus te deu e faça o melhor que você possa fazer. O melhor. Você estará servindo a Deus, auxiliando o teu próximo e cumprindo o teu mandato masculino no teu trabalho. Você estará trabalhando para agradar ao Senhor. Os irmãos já perceberam que o cumprimento do nosso mandato masculino no trabalho tem relação direta com trabalharmos para servir a Deus em primeiro lugar e depois o próximo, o que inclui nós mesmos. Você está sendo servido por pessoas o tempo todo. O que eu quero dizer é que, mais do que buscarmos o prazer a todo custo naquilo que fazemos, como cristãos, olha, mais do que buscarmos o nosso contentamento naquilo que fazemos, nós devemos agradar a Deus com o nosso trabalho, oferecendo a Ele nossos dons e talentos no trabalho. Vamos entender isso aqui. É assim que Paulo exorta os colossenses a trabalharem. Olha comigo o princípio contido lá em Colossenses 3,17. Eu vou ler para você. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3,17. Olha o que diz Paulo, é um princípio, tá? Se aplica a muitas situações. Colossenses 3,17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Veja o que Deus está dizendo. Agora, veja, esse é o princípio, então. Tudo que você fizer, em palavra ou em ação, faça no nome de Jesus, dando glória a Deus Pai nisso que você está fazendo. Agora, veja esse princípio aplicado na relação mais próxima entre servo e senhor no trabalho. Está ali em Colossenses 3, no mesmo capítulo. Agora os versículos 22 a 25. Olha agora olhando esse princípio de maneira mais próxima, na relação entre servos e trabalho, empregado e patrão, patrão e empregado. Olha lá, Colossenses 3, de 22 a 25. Servos, obedecei, isso aqui é um imperativo, é uma ordem. Obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, ao teu patrão, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. É assim que o cristão trabalha. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Olha agora, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Olha agora, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois
aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Então, veja bem, irmãos, os servos devem servir seus patrões, Paulo está dizendo aqui para a igreja, para mim e para você hoje, como ao Senhor, Senhor com S maiúsculo, Kyrios no grego, usado para Jesus, na certeza de que é do Senhor que vem a sua recompensa, porque eles estão servindo a Deus em seu trabalho. Olha que coisa maravilhosa que nos liberta um versículo como esse. Um ensinamento ético para que possamos aplicá-lo em nosso trabalho, especialmente quando temos um patrão difícil de aturar. Você está servindo esse cara aí como servindo ao Senhor, não a ele. Do mesmo modo, lá em Colossenses 4:1, Paulo vai aplicar o mesmo princípio agora na relação entre patrão diante dos empregados. Olha lá, Colossenses 4:1. Agora ele vai falar para os patrão. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes um Senhor no céu. Preste atenção nisso. Olha que interessante. Da mesma forma agora, Paulo, em outra carta, agora, quando ele escreve aos Efésios, ele dá a mesma instrução. Veja que ele é coerente aqui, escrevendo às igrejas. O princípio ético é o mesmo na relação laboral. Veja comigo lá Efésios 6, de 5 a 8. É só você voltar aí um livro na Bíblia, na verdade 2, Filipenses e Efésios. Efésios 6, de 5 a 8. Olha aqui o mesmo princípio ético aqui, ó. Efésios 6, de 5 a 8. Não servindo à vista, como para agradar a homens. Vamos começar no 5. Efésios 6, de 5 a 8. Olha lá. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Obedeçam o vosso Senhor como vocês obedecem a Cristo. Não servindo à vista, só quando ele está perto, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, que é que vocês sirvam ao seu Senhor como servos de Cristo, como vocês servem a Deus na igreja. Como você serve a Deus na igreja, sirva a Deus também no teu trabalho, porque é a Cristo que você está servindo ali. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Quer seja servo, quer seja livre. E quanto aos patrões, a gente vê aí no versículo 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Deus trata servo e senhor da mesma forma, nessa questão ética, quando eles estão servindo um ao outro como cristãos. O serviço precisa ser feito como para o Senhor. Olha aí, irmão, seja liderando ou sendo liderado, como cristãos, nós somos chamados a cumprir o nosso mandato masculino nesse mundo, trabalhando com homens, mas para o Senhor. Isso muda tudo, irmão. Isso muda toda a perspectiva quando trabalhamos nesse mundo. Veja o que diz o autor aí nesse tocante. O autor tem um parágrafo aqui, eu vou ler para vocês. O autor do livro, né? O Richard Phillips. Ele diz assim, abre aspas, fazemos nosso trabalho para os homens de uma maneira que seja agradável a Deus. Isso envolve trabalhar com motivação bíblica e uma atitude de santidade, buscando de forma diligente a excelência, enquanto buscamos amar os outros como amamos a nós mesmos. Irmãos, literalmente, o ponto central do cumprimento do nosso mandato masculino no trabalho é o cumprimento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, trabalhar para a glória de Deus. E amar o próximo como nós mesmos. O que significa que daremos o nosso melhor para prover as necessidades daqueles que confiam no trabalho que desempenhamos, dentro da tua atividade laboral. O cristão não trabalha para si em primeiro lugar, irmão, mas para Deus e para o próximo. E nessa dinâmica aí, Deus usa o seu trabalho como instrumento para suprir as suas necessidades materiais em especial.
não vai te faltar nada. O trabalhador que vive sem Deus nesse mundo, o que ele faz? Ele inverte essa ordem. Ele trabalha para si. Primeiro pensando somente no seu umbigo, no seu benefício, no desfrute do seu prazer, e deixando de lado o próximo e quem dera Deus. Se até hoje você trabalhava somente para si, irmão, Deus, nessa noite, ele quer te levar a uma reflexão. A quem você tem servido com o teu trabalho? Será que a tua possível insatisfação no teu trabalho não tem relação com quem você tem buscado servir no teu trabalho? É para você pensar. Se você busca servir você ou somente o seu patrão em primeiro lugar, então olha só, irmão, você jamais será satisfeito no que você faz. Porque o coração humano é um poço de insatisfação. Ele sempre quer mais, mais, mais para ser contente. João Calvino dizia isso. O coração do homem é um poço de insatisfação. Você alcança alguma coisa hoje, daqui a pouco não basta mais. Você precisa de novos desafios. Você tem uma renda agora, daqui a pouco não basta mais. Você tem que ter um novo trabalho, uma nova fonte de renda. Por isso, o autor termina esse capítulo do livro aqui, eu achei muito interessante, não é? Ele termina contando a história de um jovem pianista. Lá na sua estreia, na sua noite de estreia, no famoso concerto, lá no Carnegie Hall, em Nova York. É um famoso teatro lá em Nova York. Essa história que ele nos conta nos revela que havia um jovem que estava ali na sua estreia e ele tocou o piano e a plateia aplaudiu tremendamente a sua apresentação. Mas havia um senhor encostado em pé no piano, que não bateu palma para ele. E ele saiu do palco e todo mundo batendo palma, e foram atrás dele, olha, estão batendo palma, volte lá e toque o bis. É comum, não é? Bate palma, o artista então volta, o cantor, seja lá quem for, e toca uma última música. E ele disse, eu não voltarei. Mas por que? Estão te aplaudindo. Não. Veja aquele homem velhinho em pé ao lado do piano. Ele não me aplaudiu. Olha que interessante. Eu não voltarei porque ele não me aplaudiu. Então pergunto, mas afinal de contas, quem é aquele homem? Aquele homem é o meu professor de piano. Para mim, era importante ter os aplausos daquele homem. Irmão, o que isso aqui nos ensina? Olha que interessante a história desse pianista. Isso aqui nos ensina muitas coisas. Que se o nosso trabalho agrada o mundo todo, mas desagrada a Deus, o professor do piano, então, como cristãos, nós falhamos. De outro lado, se o nosso trabalho incomoda as pessoas o mundo todo, talvez você pode ser taxado de careta no teu trabalho, ser taxado de antiquado, de certinho demais, porque você não desobedece nenhuma regra imposta, ou talvez você seja visto como alguém metódico, criterioso, querendo sempre o melhor no que faz, enquanto pode ser que os demais colegas trabalhem de qualquer jeito, só para cumprirem o horário e ir embora. Enfim, se o mundo todo se opõe a você no teu trabalho, mas se você agrada a Deus, o professor do piano, naquilo que você faz, então, irmão, você saiu vitorioso diante do Senhor. O único que você deve buscar agradar no que você faz. Naquele auditório só bastava o professor ter aplaudido aquele pianista. E se isso não aconteceu, ele não saiu vitorioso daquela apresentação. Ele saiu derrotado dali. Olha só. Um homem de verdade é um homem de Deus. Estamos já encerrando. Um homem de verdade, irmão, você vai perceber nesse curso, é um homem de Deus. Linkando aqui com o tema do trabalho dessa aula, um trabalhador de verdade que cumpre o seu mandato masculino no trabalho é um homem de Deus no seu trabalho. Esse é um trabalhador de verdade. É um homem de Deus no seu trabalho. Veja, 2 princípios que devem nortear o nosso trabalho como cristãos. É preciso guardar isso para você se relacionar bem com o seu trabalho. Ele deve ser feito para a glória de Deus e para o bem do próximo, não de maneira egoísta. Se trabalharmos com isso em mente, então estaremos no caminho de cumprir o nosso mandato masculino em nosso trabalho. Jesus Cristo,
Ele veio trabalhar nesse mundo a serviço do Pai, para que eu e você, irmãos, fôssemos perdoados de todos os nossos pecados e encontrássemos nele, em Cristo, pela fé, a reconciliação com o Pai. Veja como Cristo trabalhou para a glória do Pai e para o nosso bem. Como recompensa por todo o seu trabalho, Deus o ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia e o elevou ao mais alto posto de comando do universo. Jesus está hoje à direita do Pai, reinando com ele, e nós com ele também, segundo Paulo nos esclarece em Efésios capítulo 2. Isso nos revela, preste atenção, que não há glória sem sofrimento nesse mundo, irmão. Não será diferente em nosso trabalho. Nós trabalhamos em um mundo caído, lidando com pessoas caídas, com atividades sendo desenvolvidas de maneira marcada pelo pecado tantas vezes. Isso significa que nós vamos experimentar desafios imensos quando buscamos trabalhar para a glória de Deus e para o bem do próximo. Mas a palavra de Deus nos diz que se caminhamos em comunhão com Cristo nesse mundo, unidos a Ele nesse mundo, então a gente pode desfrutar de relativa paz naquilo que fazemos, porque caminhamos consolados pelo Espírito do Senhor o tempo todo conosco. E no final dos nossos dias, irmãos, nós alcançaremos a plena paz e serviremos eternamente a Deus com pleno contentamento. Deus espera de mim e de você uma resposta de sua obra poderosa de redenção em nossas vidas. Sabe que resposta é? Que trabalhemos nesse mundo como soldados de Cristo, não desperdiçando uma só gota do suor que Jesus derramou em seus dias trabalhando para a nossa redenção. Na certeza de que todo o nosso labor, irmão, nossas frustrações, tantas vezes em nossas carreiras, isso não será esquecido pelo Senhor. Nós vamos receber do Senhor uma recompensa se o servirmos aqui com todo o nosso amor, com toda a nossa dedicação no nosso trabalho. Como última consideração aqui, eu quero trazer à lembrança o que disse Tiago, o meio-irmão de Jesus, em sua carta, ao escrever às igrejas na dispersão naqueles dias. Lá em Tiago, capítulo 1, Tiago conforta os irmãos em meio às suas aflições, perseguições, e nos traz um princípio, irmãos, que podemos usar aqui nessa aula sobre o trabalho, no cumprimento do nosso mandato masculino. Que princípio é esse? Preste atenção. Sempre que você estiver confuso e lutando contra aflições dessa vida, sem saber por onde começar, ore a Deus e peça, sabe o quê? Sabedoria para enfrentar a aflição. E lá o texto diz que Deus te dará a sabedoria, se você pedir a Ele com sinceridade, sem duvidar. Não com coração duplo, com coração dividido, com um pé no mundo e um pé na igreja, com um pé na obediência a Deus e um pé na desobediência. Uma hora crendo em Cristo, uma hora querendo agradar a Deus pelas suas obras. Não. Peça a Deus com o coração inteiro, com alma inteira, não com alma dividida. E Deus te dará sabedoria. Nós não somos suficientes em nós para nada, irmãos. Precisamos clamar pela sabedoria de Deus para lidarmos com este mundo caído e seus desafios. Então, olha só, se você quer mudar a tua postura no teu trabalho e decidir honrar a Deus nele, mas você não sabe por onde começar, ore a Deus e peça a Ele sabedoria para isso. É isso que a gente vai fazer agora para encerrar a aula. Vamos fazer uma oração. Neto, você pode orar para nós, meu irmão, encerrando essa aula? Santo eterno Deus, quão grande é o Senhor, quão maravilhosos os teus feitos. Obrigado, Senhor. Quanta sabedoria o Senhor tem, quão poderoso o Senhor é para criar toda a terra, criar tudo a partir do nada. Nós nos maravilhamos diante disso. Nós, pequenos que somos, miseráveis pecadores, nos aproximamos de Ti para, diante da Tua grandiosidade, pedir que o Senhor seja misericordioso conosco e nos dê que possamos servir ao Senhor, possamos sermos Teus embaixadores aqui na terra. Dá-nos, ó Pai,
conhecer as tuas maravilhas. Dá-nos, ó Pai, podermos trabalhar para a tua glória. Deus, ajuda-nos, em nome de Jesus. Nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, nosso ganha-pão, que tudo isso seja feito para a tua glória. Deus, Assim ajuda-nos como filhos. ouvimos aqui, aprendemos, dá-nos, ó Pai, te glorificar com isso. Amém. Isso que fomos criados. Abençoa-nos hoje e sempre, abençoa nossa semana que está se iniciando. Amém. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Meus Amém. queridos, Amém. tá aí, a aula foi gravada, eu sei que é muita coisa, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai comunicar ao coração de vocês aquilo que você precisa lembrar, tá bom? E é um trabalho de formiguinha, é uma aula após a outra, um princípio após o outro, e a gente vai crescendo, e você vai ver, você vai chegar no curso com muita coisa, bem diferente para lidar com muita coisa na tua vida. Está gravada a aula, você pode rever. As perguntas, por favor, pode encaminhar, não fique com dúvida. Encaminhe para mim diretamente, para o Neto, coloque lá no grupo, a gente vai responder na medida do possível. E eu quero abrir rapidamente, se você quiser contribuir com algo de maneira muito pontual, você tem liberdade para falar agora, tá bom? E as perguntas você pode fazer depois, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Vamos lá. 1h27 de aula. Misericórdia. Eu vou fazer, a Rogério. paciência de vocês. Vamos lá. Rogério, eu venho mais uma vez agradecer a todos. Eu não conheço todos os irmãos aqui em minha frente. Agora conhecendo o Neto, fico muito contente. Realmente, é o que eu precisava ouvir hoje. Lembra que eu te falei da entrevista? Deu tudo certo. Irmão, eu recebo essa aula como uma palavra de Deus, como se fosse um culto. E realmente, o nosso trabalho tem que ser para Deus mesmo. O nosso trabalho físico lá é para a nossa família, mas diretamente para Deus. E o meu entender é o que eu nunca fiz isso, Rogério. Eu nunca fiz isso. Eu fazia isso para o meu ego. Eu fazia isso para a minha carne. Eu fazia isso para o meu assemblante. Então hoje eu entendi o que a aula nos traz e o que Jesus Cristo é capaz de fazer em nossas vidas. Amém? Amém. Eu agradeço. Amém. Amém. Mais alguém, irmãos? Então, beleza. Está encerrada a aula. É sempre um prazer revê-los. Deus os abençoe. Vamos tentar tirar uma foto? Será que a gente consegue tirar uma foto? Abram as câmeras aí, irmãos. Aqueles que puderem. Rapaz, como é que a gente tira uma foto para pôr lá no grupo, hein? Eu queria fazer isso da outra vez. Eu acho que é contra alguma coisa. Alguém sabe? Espera aí. Como é que a gente tira uma foto, gente, dessa tela? Tem algum comando aqui para a gente tirar? Senhor, perdoe a minha ignorância. Eu preciso trabalhar mais na área da tecnologia. Tá. É o print screen. Clica aí mais. Aí. Não, clica em mais aí, Rogério. Mais tirar Clique em mais. instantâneo. Mais tirar instantâneo. Já postei lá. Você já tirou? Já postei. Você já postou? Postei no grupo aí, ó, na conversa. Então tá bom. Mais então já tá lá no grupo. Mas ficou com aquela tela com o pessoal na escada. Muda a configuração da tela. Rogério, eu mandei rapaz. Aqui eu tô vendo todo mundo. Que escada é essa aí? Onde apareceu essa escada, rapaz? Não, mas